Viva, está com a Hora da Verdade. O nosso convidado é Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, a quem agradecemos ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Margarida Gomes. Bem-vindo e deixe-me começar por um tema de atualidade, a saúde. Esta é uma semana de greve entre os profissionais deste setor e a gestão dos hospitais do Porto é sempre dada até como exemplo pelo próprio Primeiro-Ministro. E esta é a prova de que não é preciso encharcar a saúde de dinheiro e que o problema é mesmo de uma questão de gestão. Bom, vai ser preciso mais dinheiro. De facto, aquilo que acontece com a nossa sociedade é que, por um lado, estamos a ficar mais velhos e, por outro lado, há um conjunto de doenças que anteriormente e patologias que anteriormente não eram tratadas, as pessoas morriam e hoje conseguem sobreviver a essas patologias. Portanto, o investimento na saúde vai ter que continuar a ser feito. Mas é verdade, quando se compara, eu não sou um especialista na matéria, mas aquilo que me é dito, e o Sr. Primeiro-Ministro tem dito, é que quando olhamos para a gestão dos hospitais centrais a norte, no Porto nomeadamente, e até do IPO, quando comparado com Lisboa, parece haver aqui uma diferença na forma de gestão e na forma como os recursos são alocados. Sim, é verdade. Conhece bem o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, já trabalhou Muito com bem. ele. Foi seu vereador na Câmara Municipal do Porto. Esperava mais de Manuel Pizarro como ministro ou era exatamente disto que está à espera? Eu conheço muito bem o Dr. Manuel Pizarro, além de ter sido meu vereador na Câmara do Porto, foi meu adversário político em 2 eleições e é meu amigo pessoal. É curioso, mas estas coisas acontecem. As pessoas às vezes pensam que na política nós não criamos amizades com os adversários, somos amigos. Ele é uma pessoa extremamente trabalhadora, é um excelente comunicador e um bom negociador. O que acontece é que ele apanha uma situação na saúde que lhe é deixada por Marta Temido, que é extremamente delicada. Ou seja, aquilo que aconteceu com a especialização dos médicos, aquilo que aconteceu com uma visão um pouco ideológica que Marta Temido impôs aos médicos, acaba por transformar a saúde num campo de batalha em que, neste momento, provavelmente vai ser preciso acelerar essa mediação. Claro que ele tem ali um grande elemento, que é Fernando Araújo, e Fernando Araújo pode ajudá-lo a fazer a diferença. Mas, de facto, vivem-se momentos delicados na saúde, percebe-se que há aqui e ali insuficiência de recursos e, portanto, repito, não é uma área da minha especialidade, mas vejo que, e espero que, para bem de nós todos, que Manuel Pizarro consiga dobrar o cabo da Boa Esperança e que não seja o cabo das tormentas. É um bom negociador, mas até agora não conseguiu. Não tem conseguido. Sim, não tem então, conseguido. O que é que falta aqui? Não tem conseguido. Eu julgo que a situação se agudizou muito. Hoje os médicos sentem-se acossados, por um lado, porque consideram que historicamente não foram remunerados como deviam ser. Depois há a questão do setor privado e do setor público. Há também a questão dos enfermeiros, hoje um pouco mais atenuada, mas que persiste. Na questão dos enfermeiros, claramente, parece-me que a questão das 35 horas foi mal pensada. Era melhor ter-lhes pago mais. Eles, se calhar, preferiam ter trabalhado 40 horas por causa da questão dos turnos. E, portanto, há alguns centros hospitalares e alguns hospitais que vivem hoje em grande dificuldade, ao mesmo tempo em que o consumo aumentou. Ou seja, a procura de hospitais, claramente, que aumentou. Manuel Pizarro tem sido acusado de estar mais preocupado com uma eventual candidatura à Câmara do Porto em 2025. Se ele for candidato de novo à Câmara do Porto, sente-se na obrigação de o apoiar? Eu tenho muita consideração pelo Dr. Manuel Pizarro, mas compreenderão que, apesar de tudo, eu faço parte do movimento que suponho que tem a intenção de apresentar um candidato e, portanto, não irei. Aliás, não é a minha intenção e não deve ser a minha intenção neste momento estar a marcar as cartas do futuro. A Margarida já me conhece há muitos anos, sabe, por exemplo, que eu quando saí da Associação Comercial do Porto, que era e continua a ser influente, eu quando saí deixei de opinar sobre essa matéria. E acho que quem sai dos cargos políticos não deve tentar marcar o seu percurso, mas objetivamente não é execuível, nem é razoável esperar que eu o faça. Se me perguntar se ele tem qualidades pessoais, com certeza que tem, mas com certeza que também tem opções políticas diferentes daquelas que eu tenho de seguir. E acha natural que Manuel Pizarro possa optar
por sair do governo para uma candidatura à presidência do... Isso tem que lhe perguntar a ele. Mas quer dizer, conhecendo... O Manel Pizarro é um homem inquieto, porque ele foi um homem que foi vereador da Câmara do Porto, foi 2 vezes candidato à Câmara do Porto, depois foi para deputado europeu, depois saiu do deputado europeu para ministro. Portanto, ele é uma pessoa que rapidamente mudou o seu rumo. Portanto, ele é, eu diria em termos náuticos, gosta mais de andar à bolina contra o vento do que propriamente a favor do vento, sempre na mesma direção. Mas essa matéria vai ter que lhe perguntar a ele. É evidente que o Partido Socialista tem várias opções na cidade do Porto, como terá o PSD, como tem o meu movimento, e, portanto, é normal e é possível que, em determinada altura, a Conselhia Distrital do Partido Socialista façam as contas à vida, mas ele não é o único candidato. A José Luís Carneiro, por exemplo, continua a ser, que é Ministro da Administração Interna, também ele, julgo que ele nunca escondeu as aspirações que tinha a ser candidato do Partido Socialista. Portanto, acho que... Mas essa é uma matéria, naturalmente, do Partido Socialista, não é minha. Se o PS apostar de novo no Dr. Manel Pizarro, acha que está a cometer um erro pela 3ª vez? Não, de forma alguma. Não há erros da 3ª vez. Recordo, aliás, é bom nós às vezes falarmos em exemplos. Nós temos um caso que foi o Dr. Ricardo Rio em Braga, que, salvo erro, também perdeu 2 vezes as eleições e depois ganhou 3 vezes sucessivamente. Portanto, para essas coisas, os tempos são diferentes, as aprendizagens são diferentes, a situação socioeconómica da cidade é diferente. É evidente que os candidatos partidários, no entanto, têm alguma coisa que pesa sobre eles e pode pesar favorável ou desfavoravelmente, que é a forma do seu partido. Quando eu digo a forma, é como é que ele é visto em termos nacionais. Os candidatos independentes são mais apreciados em função das suas qualificações pessoais, daquilo que pretendem fazer. Portanto, ele pode ser beneficiado ou penalizado, se for ele o candidato, pela situação política do país, macroeconómica e a situação do país. Neste momento, o Partido Socialista parece estar bem nas sondagens, mas nessa altura, por exemplo, pode não estar. Portanto, há muitas vicissitudes. As eleições locais não são imunes àquilo que é política nacional. Vamos mudar de tema. Sobre habitação, é um problema comum a Lisboa e Porto e às grandes metrópoles, sobretudo litoral. Foi muito crítica em relação ao pacote Mais Habitação. O Expresso dizia há pouco tempo que o Governo irá aprovar o programa via portaria. Este é um caso encerrado e agora é aplicar pelos autarcas, ou os autarcas têm de resignar-se, ou há aqui algum tipo de escapatória? Vejamos, a situação da habitação é um problema que não é do Porto e de Lisboa, é do país e, em rigor, é do mundo ocidental. Nós hoje encontramos este discurso em todas as cidades europeias e norte-americanas. De alguma forma, aquilo que tem sido a evolução das nossas economias tem feito com que o aumento do custo da habitação não seja compensado pelo aumento do rendimento líquido das famílias. E quando nós, há uns anos atrás, olhávamos e dizíamos que parâmetros de 25% do rendimento de uma família era aceitável, hoje em dia é difícil encontrar uma família que vá ao mercado e encontre casa disponível por menos que 35% do seu rendimento disponível. Quer isto dizer que, para colmatar este problema, há 3 formas. Uma forma é uma forma, diria, neoliberal, que é dizer o mercado que funciona. Outra forma é uma forma mais interventiva, totalmente interventiva, é dizer o Estado é que vai resolver o problema. Depois há a forma que eu defendo, em que tem que haver aqui uma atividade concomitante entre aquilo que é o investimento público e aquilo que é a atração do investimento privado. Em Portugal, nós temos um estoque de habitação pública de cerca de 2%, não chega a 3%. E estamos aqui a envolver aquilo que é do IRU, portanto, que é do Estado Central, e aquilo que é das câmaras. Cerca de entre 2% a 3%. O Sr. Primeiro-Ministro tinha o objetivo de, por altura dos 50 anos, 25 de abril, chegar aos 5% e não vai chegar. É impossível. Até porque nós sabemos que a habitação pública, para ser construída, demora no mínimo 5 anos. No mínimo, se tudo correr bem. Demora muito tempo a contratação. Ora bem, nós temos em Portugal cerca de 20% de pessoas em situação de pobreza ou de carência económica. Reparem, se temos 2% de habitação pública e 20% de pessoas com carência, é lógico perceber que temos um enorme problema que tem que ser resolvido. Não sendo execuível que essas pessoas saiam da pobreza por milagre e, portanto, possam ir ao mercado comprar casas,
O que é que nós teríamos que encontrar? Teríamos que encontrar um modelo virtuoso, que era construir mais habitação. Aí o Porto, e este não é sequer um desígnio meu, o Porto há muitos anos que tem muita habitação social. Nós temos cerca de 13% de habitação social comparado com a média nacional de 2%. Ou seja, estamos ao nível de Helsínquia, para termos uma ideia. Estamos bem, mas mesmo assim nós precisamos de encontrar nos privados uma parceria que permita que os privados acreditem que vale a pena apostar na habitação. E tem tido essa resposta? Vamos tendo e temos alguns programas em que nós temos intermediado, em que nós vamos ao mercado, alugamos uma casa a um senhorio durante 5 anos e depois aquilo que nós fazemos é que subsidiamos uma parte da renda e colocamos-la à disposição daquelas pessoas que precisam, assumindo essa carência. Isso é a forma como nós entendemos que isto poderia ser resolvido. E, aliás, as últimas declarações do Governo apontam um pouco nesse sentido. O que é que tem acontecido? O que é que tem acontecido é que as medidas que têm sido tomadas sucessivamente não são de molde a atrair os investidores privados, sejam eles pequenos ou grandes, sejam eles estrangeiros ou sejam eles nacionais, para investir a habitação e colocar a habitação no mercado de arrendamento. Porquê? Porque se tem passado para os senhorios responsabilidades sociais que são do Estado. Nós não podemos esperar que um investidor assuma uma responsabilidade social. O investidor pode assumir o quê? A construção e o interesse, e nós depois devemos taxá-lo e devemos cobrar os impostos que permitam depois redistribuir, nomeadamente através da habitação. Na minha ótica, tudo o que tem sido feito ultimamente, e começamos desde o imposto de morta-água, que claramente aumentou o preço das casas, porque sempre que se cria uma sobretaxa sobre o IMI, como compreendo, quem é que vai pagar? Não vai ser o proprietário. Se o proprietário viver na sua casa, paga. Mas se alugar a terceiros, é o terceiro que vai pagar. Portanto, as medidas que vão sendo tomadas pelo Governo não têm sido de molde a atrair o investidor privado. Ora, se neste momento em Portugal 98% das casas são privadas e 2% é pública, por muito boa que seja a política sobre a habitação pública, mesmo que se duplique todos os anos na habitação pública, não se vai lá conseguir chegar. E, portanto, creio que tem havido aqui um resíduo ideológico que foi muito marcado nos últimos anos por diabolizar os senhorios, por não criar condições a quem tem aforro de fazer reabilitação nas suas casas e de as colocar no mercado. Porquê é que as pessoas preferiram, muitas vezes, colocar as casas naquilo que é no turismo de habitação, no alojamento local, do que colocar no mercado de arrendamento? Se os nossos ouvintes tiverem uma casa, herdarem uma casa da mãe, e, portanto, são pequenos investidores, herdaram uma casa e sabem que para colocar a casa no mercado vão ter que fazer obras. Ao fazer obras vão ter que pagar impostos, vão ter que ter todo um risco envolvido com isso e depois vão colocar a casa no mercado. Se colocarem no mercado tradicional de arrendamento, têm que ter sorte de que o inquilino lhe pague a renda, porque se o inquilino não pagar, e nós todos conhecemos casos, todos nós conhecemos casos desses, ele vê-se durante anos privado de poder ter qualquer receita relativamente a isso. Qual é a vantagem do alojamento local? É que a pessoa chega lá e passar 3 dias vai embora. E, portanto, o Estado deveria assumir de alguma maneira, é evidente que nós dizemos, mas nós não queremos despejos, mas deveria ser o Estado a assumir esta responsabilidade social para quê? Para reduzir o risco do investimento e assim baixar naturalmente aquilo que é a expectativa do senhor. As autarquias estão como que amarradas ao que o Estado está agora a decidir? Não, nós temos políticas próprias. Nós, por exemplo, temos um modelo que eu apresentei na minha candidatura em 2013 e que parecia impossível, que é Porto Solidário, em que damos um subsídio de renda a pessoas que não têm capacidade de pagar toda a sua renda. É importante, a pessoa recebe, desde que a pessoa pague ao senhorio e tem que fazer a demonstração que pagou a renda, pode vir à Câmara, inscrever-se e receber uma parte dessa renda. Isso para nós é excelente, em primeiro lugar, porque é mais barato para nós fazer isso do que proporcionar-lhe uma habitação social em que há sempre uma lista de espera. É bom para a pessoa, porque a pessoa não se desenraiza da rua onde vive, das pessoas que conhece, da vizinhança que tem. Portanto, este é um modelo que nós temos. Uma outra coisa que nós temos feito, por exemplo, é o exercício do direito de preferência. Em determinadas circunstâncias, o bairro da Tapada é um bom exemplo, é um bairro social, que era privado, ia ser vendido para construir um hotel, e a Câmara do Porto exerceu o direito de preferência, agora vai fazer a intervenção naquelas casas. Portanto, há várias coisas que as câmaras podem fazer. Há câmaras que têm mais capacidade de o fazer, como nós, e há outras que têm menos capacidade. Nós utilizamos, no fundo, aquilo que é o IMT para compensar as políticas do Governo. Mas quando nós pensamos nos 13% de habitação social que a Câmara tem,
Quando nós vamos ver o parque habitacional do Governo, é um parque que está em mau estado, ninguém sabe quais são as condições de acessibilidade, e aquilo que nós vamos ouvindo é que, relativamente a alguns equipamentos militares que o IRU há de construir lá a habitação, mas até hoje, desde que eu cá estou, nos últimos 10 anos, o Estado no Porto construiu, sabem quantas casas? 0. Não construiu nenhuma. Doutor, vamos focar no caso do Porto. Prometeu encontrar soluções para a escassez da habitação, para a classe média, e apresentou, aliás, grandes projetos para isso. Mas o Monte Pedral e o Monte da Bela Vista, com 600 casas, já deviam ter estado prontas desde 2022 e ainda não começaram sequer a ser construídas. Lordelo também não tem previsões disso. Vai conseguir cumprir a sua promessa até ao final do mandato? De início de construção, julgo que sim. Relativamente ao Lordelo, com certeza. Nós vamos lançar, provavelmente ainda antes do fim do ano, o concurso público de Lordelo. E, portanto, aí é a habitação pública, pura e dura, e investimento da Câmara. Eu creio que na próxima reunião de executivo, se não for na próxima, será na seguinte, lançaremos finalmente os concursos públicos para as parcerias público-privadas relativamente ao Monte Pedral e Monte da Bela. Aí vamos ficar dependentes de haver interessados ou não. Mas toda esta matéria são matérias que demoram muito mais tempo, como eu lhe dizia, do que nós podemos imaginar. Também relativamente ao Aleixo, por exemplo, as coisas demoram imenso tempo. Lançar um concurso público por uma parceria pública ou privada, como aliás, na altura, como se recorda, o Dr. Fernando Medina teve o problema em Lisboa, tem um enorme problema. É preciso um conjunto de medidas, por um lado do ponto de vista de planeamento urbanístico, por outro lado de PDM, depois de loteamento, e depois disso tudo é preciso fazer estudos que demonstrem ao Tribunal de Contas que há uma justa participação entre aquilo que é o interesse público e o interesse privado. E as coisas, de facto, demoram imenso tempo. Doutor, vamos a um tema que lhe é caro, que é a questão da toxicodependência e do tráfico de droga. Olhando para aquilo que é hoje o panorama do tráfico de droga no Porto, polarizado em várias zonas da cidade, com danos em termos de acompanhamento social e também de saúde, perdão, um cenário que foi antecipado por muitos investigadores e trabalhadores do setor, mudaria alguma coisa na forma como fez o desmantelamento do bairro do Aleixo? Bom, em primeiro lugar, como sabem, o desmantelamento do bairro do Aleixo não foi decidido por mim, nem foi feito por mim. Quando eu cheguei, tinha sido constituído um fundo. Certo. Tinham sido demolidos 2 prédios, o fundo estava sem dinheiro e não havia casas. E, portanto, eu tive que apanhar, se quiser, tive que resolver o problema, e nós podíamos fazer 2 coisas. Podíamos ter metido a cabeça na areia e ainda por cima, desculpem lá, os investidores que estavam com a Câmara não eram propriamente, pelo menos um deles não era o melhor. Tínhamos como sócio a Rio Forte. Eu podia ter feito 2 coisas. Podia ter sido dito que a culpa era do meu antecessor e não resolver o problema, ou podia deitar mãos à obra e tentar resolver o problema. Se me perguntar se aquele é o modelo que nós gostamos, não. Aliás, nós demonstramos, já agora com o Dr. Manuel Pizarro, demonstramos no bairro Rainha Dona Leonor qual era o modelo que nós gostaríamos de fazer. No bairro Rainha Dona Leonor, em que também havia terrenos disponíveis para os investidores privados, o que é que nós fizemos? Dissemos ao investidor privado, primeiro, constrói habitação social. E foi no mesmo sítio. E depois colocamos lá as pessoas. No dia em que nos entregarem as chaves da habitação social, podem começar a construir o vosso projeto privado. Mas vamos... E, portanto, se a Margarida me perguntar se eu gostava daquele modelo, não. A verdade é que o que eu não podia fazer, nem devia fazer, era deixar que a situação estivesse como está. Perguntar-me-á porque é que nós depois, apesar de tudo, concluímos a demolição das torres que ainda não tinham sido demolidas. Também lhe explico. Nós ainda tentamos reabilitar as torres, como sabe, fizemos um grande investimento, colocamos elevadores novos e tudo mais, pura e simplesmente não havia nenhuma condição e, portanto, nós o que fizemos foi conseguir realojar todas aquelas pessoas e hoje o Fundo do Aleixo está a funcionar e onde havia os prédios virá a surgir, por um lado, habitação privada, mas vai também surgir habitação pública. Mas também aqui, só neste momento, por exemplo, nós porque estamos a falar de mais de 500 habitações, nós precisamos de um estudo de impacto ambiental. Só esse estudo de impacto ambiental, que é feito, como sabem, pela APA, demora mais de 1 ano. Portanto, os processos são muito, muito lentos. Mas em relação ao fenómeno da droga, é um fenómeno que está a ressurgir como nos anos 90?
enfim, e até um bocadinho antes. É um fenómeno que está a ressurgir. Associa isso a este tempo de crise em que vivemos, de pandemia, depois de inflação, e como é que isto se resolve? Por exemplo, se mais salas de chuto, que socialmente como é que uma autarquia responde a um problema como este? Se me perguntar o que é que está a acontecer no fenómeno de droga, é um problema mais uma vez, que está a surgir com um impacto terrível nos Estados Unidos, em toda a Europa. Os Estados não têm sido capazes de combater o tráfico internacional. Este é um facto objetivo. Hoje nós temos um facto objetivo. E isso está a atingir em cheio as cidades como o Porto. E as cidades como o Porto são, naturalmente, como tem uma característica metropolitana, onde as pessoas se movem, onde aqui chegam, onde aqui saem, é evidente que as metrópoles, como é o Porto, sentem isso mais do que aquilo que são as periferias. E não consegue resolver este problema? Para resolver o problema da droga, há 3 componentes. Se quiser, é um triângulo. Nós temos que resolver o problema através de políticas sociais, em que, de alguma maneira, tem que ser a montante. Nós temos que criar condições para que as pessoas que estão vulneráveis a tornar-se consumidores, não se tornem consumidores. Isso é o trabalho que nós fazemos com o desporto no bairro, junto às crianças, tentando demonstrar e fazendo todo um trabalho que também é feito com as escolas. Esse trabalho é extremamente importante. Também garantindo boa habitação social, porque nós sabemos que os mais pobres são mais vulneráveis, garantindo que o espaço público está bem tratado, garantindo que as pessoas se sentem bem no seu espaço e que não o vandalizam. Esta é uma coisa. Depois há uma componente de saúde pública. A droga tem associado a si, não só tem o problema das overdoses, mas tem associado a si um conjunto gravíssimo de problemas, do foro psiquiátrico, das infectocontagiosas, do HIV, da tuberculose e tudo mais. Portanto, tem que haver um maior acompanhamento e depois tem naturalmente um problema securitário, em que as câmaras aí nada podem fazer. Aquilo que nós temos tentado fazer é encontrar aqui uma fórmula virtuosa de compensar aquilo e, no fundo, nós podemos colaborar com o Estado nisto. Com o Ministério da Saúde, obviamente com a sala de consumo assistido, a que temos é um sucesso. Funciona bem e agora o Estado vai assumir, o Ministério da Saúde vai assumir a sua gestão depois de um ano. Nós agora tivemos que prolongar um tempo por causa das dificuldades. E o aumento das chamadas salas de chute, Sim. O aumento poderia ajudar a combater? Sim, está prevista neste momento, aliás, no acordo que foi feito com o Estado, está previsto que a Câmara Municipal do Porto vai investir numa segunda unidade, só que esta unidade deve ser uma unidade móvel. A meu ver, nós deveríamos ter pelo menos mais uma unidade fixa. Só que aquilo que nós também temos a dizer é que quando nós analisamos a população que frequenta essa sala de consumo, só cerca de 30% é que são moradores na cidade do Porto. É flutuante. E, portanto, nós precisaríamos que os municípios vizinhos, de onde vem essa população, seja Gaia, seja Matosinhos, seja Gondomar, também fizessem igual investimento. Ou, se não puderem fazer, que o Estado lá faça. De outra maneira, nós estamos a criar uma mobilização artificial de pessoas que vêm para o Porto porque tem uma sala de consumo assistido e porque ali ao lado há mais tráfego. Soutor, deixa-me perguntar-lhe uma coisa. A falta de agentes é uma das suas queixas. Sim. O que eu lhe pergunto, aliás, ontem houve uma Assembleia Legislativa convocada pelo seu movimento, por causa da insegurança no Porto. O que eu lhe pergunto é, portanto, acha que o Ministro da Administração Interna não tem sido sensível às queixas que têm vindo a fazer e às denúncias que têm vindo a fazer? Eu acho que o Ministro da Administração Interna é sensível às questões. É logicamente, como bom político que é, tenta empurrar naquele triângulo que eu falava, entre a saúde, a questão social e a questão da segurança, ele tenta empurrar o problema mais para a questão social, dizendo... libertando-se dessa competência. Mas o Ministro da Administração Interna sabe muito bem que neste momento tem poucos recursos policiais e que a visibilidade policial ajuda a resolver o problema. Reparem bem, na pasteleira, onde está a sala de consumo assistido, tivemos nos últimos meses a presença policial diária. Visibilidade policial. E a verdade é que aquele território mudou durante algum tempo. Agora, infelizmente, deixou de mudar porque a polícia já abandonou. O que é que isto demonstra? Que a presença da polícia, a visibilidade da polícia, ajuda a resolver o problema. Qual é o problema que o Sr. Ministro tem e não tem culpa nenhuma disso? É que nos últimos anos nós formamos muito poucos agentes na polícia. Muito poucos agentes.
E, ao mesmo tempo, ainda não conseguimos tornar aquela profissão suficientemente atraente. Hoje é muito difícil ser agente da Polícia de Segurança Pública. As pessoas são mal pagas, têm que trabalhar, têm que ir estudar para Lisboa e fazer o seu curso em Lisboa e muitas vezes têm que viver em condições penosas. Depois não são muitas vezes respeitados pela população e principalmente pelos tribunais, já agora, os polícias são maltratados. E, portanto, nós temos que criar maior condição de atratividade para os polícias. Coisa que nós temos sabido fazer na Polícia Municipal. Se andarem pelo Porto, verificam que a Polícia Municipal tem carros de outra qualidade, tem equipamentos de qualidade, tem fardamentos de outra qualidade, são mais bem remunerados. Só que a Polícia Municipal não pode, por lei, atuar. É uma coisa que os cidadãos não compreendem, têm muita dificuldade em compreender, porque veem a Polícia Municipal e esperam que a Polícia Municipal possa desempenhar essa tarefa. Não pode por lei. A Polícia Municipal pode fiscalizar e pode resolver problemas de trânsito. A Polícia Municipal do Porto vai receber agora 20 novos elementos. 30 são em Lisboa e 20 são no Porto. Anunciou ontem o Ministro da É ótimo porque nós, no último Conselho Municipal de Segurança, foram-nos dados números muito assustadores relativamente àquilo que é a saída de efetivos da Polícia Municipal. Nós, quando chegamos, em 2013, a Polícia Municipal tinha 80 efetivos. Neste momento tem 208. É um grande investimento da Câmara. É um grande investimento da Câmara, mas também resultou de a Polícia Municipal de Porto e Lisboa ficarem com competências numa área que não tinham, que é o trânsito. Essa foi uma guerra que o Dr. Rui Rio e o Dr. António Costa, o Dr. Rui Rio, meu antecessor, levaram a cabo durante muito tempo. Quando o Dr. António Costa chegou ao governo, conseguiu-se, de facto, ganhar essa guerra. De alguma maneira, ao termos mais polícias municipais a tratar do trânsito, isto deveria libertar a PSP, libertando-a dessa atividade, devia colocar mais agentes da PSP a fazer proteção e segurança. Só que, entretanto, o número de agentes da PSP baixou significativamente. E baixaram também os recursos que eles têm. O que obrigou a Câmara, aliás, como sabem, a comprar 10 carros para oferecer à Polícia de Segurança Pública, porque a Polícia de Segurança Pública não tinha carros. Portanto, tem que haver um maior investimento, um grande investimento na Polícia, porque, repare, não tem nada a ver com perseguir os consumidores. Mas, se fizermos assim uma conta muito simples, nós percebemos que o negócio do tráfico é um negócio que obriga os consumidores a encontrarem qualquer coisa como 100 milhões de euros por ano. Repito, 100 milhões de euros por ano de recursos que eles não têm. E isso implica que há toda uma criminalidade associada, gerida pelo tráfico, que depois recolhe esse dinheiro. E nós precisamos que a PSP esteja presente nos sítios, porque nós ouvimos todos os dias pessoas que se incomodam porque têm tráfico à sua porta, têm consumo à sua porta, mas veem os seus carros assaltados, veem os seus carros roubados, veem partes metálicas as campainhas das casas arrancados. E, portanto, há eu diria, uma pequena criminalidade associada, induzida pelo tráfico e pelo consumo, que preocupa muitos cidadãos, e nós devemos ser sensíveis a isso. A população é muito sensível a isso e reclama muito. O doutor acha que estamos pior do que estávamos em 2019 atualmente? Acho que sim. Acho que estamos piores. Bastante pior? Repare, quando o Estado, no início do século, quando o Parlamento aprovou as leis de descriminalização do consumo de droga, foi um modelo muito virtuoso. Só que esse modelo virtuoso funcionou e foi virtuoso enquanto houve o IDT e enquanto foi feito um grande investimento nessa população de toxicodependentes. Em determinada altura, também por causa da crise, houve um desinvestimento no acompanhamento dessas pessoas. E surgiu nas ruas das nossas cidades uma droga que nós não conhecíamos. Qual foi? O crack. Aquilo que era uma população que vivia de alguma maneira, que estava... E eram os velhos toxicodependentes que estavam ligados à heroína, que eram tratados com metadona. Esse assunto não é resolvido para o crack. E, portanto, nós temos hoje, de facto, drogas sintéticas. E, ao mesmo tempo, temos as drogas sintéticas Sim. a chegar, principalmente agora nos Açores e na Madeira, estão a chegar com força, elas vêm claramente do outro lado do Atlântico, e nós temos que estar preparados para tratar as pessoas, para fazer tratamento psiquiátrico, para fazer acompanhamento. Foi feito um grande investimento. Achamos que o problema estava resolvido. O problema não está resolvido. É um pouco como uma mata, não é? Se não for tratada, depois arde. E nós, neste momento, temos, de facto, um incêndio nas nossas cidades. Temos muitas pessoas
a consumir drogas pesadas e drogas duras e drogas perigosas, e temos isto à porta das nossas escolas e temos isto à porta das pessoas que, quando passam a ter medo, é a senhora de 70 anos que quer a seguir ao jantar e passear o cão e deixa de o fazer. Isto é objetivamente uma limitação à sua liberdade. Gostemos ou não gostemos. Portanto, se é evidente que os toxicodependentes têm direitos, nós temos que sopesar que os outros também têm. A senhora de 70 anos que quer passear o cão, que já tem medo agora de passear o cão, está a perder os seus direitos. E, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio. É um equilíbrio difícil, mas que passa, de facto, por atuar neste triângulo que eu falava. Na parte social, certamente, na parte da saúde pública, certamente, mas também na parte securitária. A descriminalização do consumo de droga. Melhor, esta nova lei que... péssima. Sim, que é uma lei completamente... alargou a base de consumo. É uma lei completamente irresponsável. Repare, nós estamos num país em que acaba de ser aprovada uma lei do tabaco. A lei do tabaco, nós hoje em dia não podemos fumar à porta de um... Enfim, não podemos fumar em quase nenhum. Não se pode fumar numa praia, num concerto rock, não se pode funcionar ao ar livre à frente de um estabelecimento público ou de um edifício público. Ou seja, já não estamos só preocupados, porque eu sou a favor da lei do tabaco, naquilo que tem a ver com o tabaco prejudicar a pessoa que está ao lado. Na lei do tabaco fomos completamente inflexíveis. Surgiram leis aprovadas terríveis. Ao mesmo tempo, aquilo que dizemos é que a pessoa de hora avante pode ter qualquer quantidade de droga em seu poder, não podendo, por isso, ser considerado criminalizado por isso. Até hoje havia uma lei que dizia que a pessoa podia ter determinadas quantidades para consumo próprio. Sim, X gramas. Hoje em dia, se quiser ter um contentor, um caminhão-tiro de droga no seu jardim, isso não quer dizer que seja traficante, a não ser que seja apanhado a traficar. Eu acho que isto é absurdo e, portanto, eu não consigo compreender como é que o mesmo Parlamento que aprova uma lei do tabaco, que é completamente restritiva, que coloca até limitações à liberdade individual, a meu ver, ainda por cima punitiva sobre o ponto de vista fiscal, porque depois é fácil baixar o IRS. Se nós estamos a aumentar o imposto sobre o tabaco, o imposto sobre os automóveis, o imposto sobre aquilo e sobre o consumo, mas ao mesmo tempo temos um negócio, que é o tráfico de droga, que estamos a facilitar. E que não é possível taxar, não é? Sim, mas lá está, mas só no Porto, assim por baixo, são 100 milhões de euros. É bom termos a noção do que é a economia paralela. Temos que avançar um bocadinho. Vamos à questão do stop. Depois do seu executivo ter ordenado o fecho do centro comercial, Stop apresentou várias propostas para evitar esse mesmo encerramento. Disse estar disponível para comprar ou arrendar, se fosse possível. Falou em posse administrativa, pôs bombeiros à porta, pediu uma classificação do governo. Por que razão é que durante os 10 anos que está à frente da Câmara do Porto não resolveu este problema do stop? Não tratou de cuidar? É uma ótima pergunta, mas eu acho que valia a pena retomarmos aquilo que disse o Manuel Cruz, dos Ornatos Violetas, que era quem estava à frente da Associação do Stop. Quando nós cá chegamos, havia desde 2009, portanto 4 anos antes da nossa chegada cá, havia problemas legais com o Stop. E nós preocupamos muito com isso. Preocupou-se o Paulo Cunha e Silva, preocupou-se a Cristina Pimentel, a minha vereadora, e preocupei-me eu. E nós, quando fomos falar com aquilo que falamos na altura logo com os proprietários, mas os proprietários o que nos disseram era que, ou nem é com os proprietários, é com a associação do condomínio, nos disse que era mais ou menos impossível identificar os proprietários. Mas na altura a associação veio ter connosco e disse que tinha um projeto para levar a cabo no Stop, que foi acompanhado pela Câmara. Um processo de licenciamento, um processo urbanístico que iria resolver os problemas do Stop e que iriam conseguir o financiamento para isso mesmo. E nós aquilo que fizemos, aliás, como sabe, esse processo esteve vivo até há poucos dias, esse processo. Por alguma razão, em determinada altura, verificaram essas mesmas pessoas que isso já não era possível. E, portanto, na altura, em primeiro lugar, o que é que nós poderíamos ter feito? Nós tentamos, não podemos comprar, nem conseguimos alugar. Aquilo que nós podíamos fazer era ajudar a associação, como estávamos a ajudar, e o Manuel Cruz, aliás, escreve um artigo claro sobre isso, em que diz que a Câmara fez tudo o que nos foi pedido. O que nos foi pedido a nós, Câmara. Agora, o Stop é um problema, e eu sinto o Stop como um problema particular, porque eu
tem esta dupla função de ter o pelouro da cultura e ser uma pessoa que gosta muito da cultura, gosta muito da música, gosta daquela atividade. Tenho um filho que toca lá, que anda por lá, que é frequentador, tenho imensos amigos que por lá andam. Acho que aquilo é importantíssimo, as cidades têm que ter espaços daquilo e, ao mesmo tempo, sou Presidente da Câmara e tenho uma responsabilidade civil e criminal da manutenção da lei e, se houver ali uma tragédia, eu sou responsável. O que é que nós tentamos também, em determinada altura, quando percebemos que o projeto do Manel Cruz tinha chegado ao fim, que não ia avançar? Propusemos uma solução e propusemos os 2 andares superiores do silo alto. Podia ter sido feito. Os músicos acharam que não queriam. Nós agora o que estamos a propor, e aliás os músicos continuam a dizer, como sabem, que não querem que a Câmara interfira no stop. Eles querem, e eu percebo, aquelas género de atividades não querem ter lá a Câmara, não querem ter lá o Estado. Qual é o problema? O problema é que o stop, neste momento, está numa situação em que só não fechou porque houve providências cautelares que foram colocadas e que impediram o stop de parar. Como é que nós vamos resolver o assunto? Em primeiro lugar, estamos a desenvolver a Escola Pires de Lima com os amigos do Coliseu e acreditamos que a Escola Pires de Lima, que é ao lado do stop, que vai servir para uma parte daquelas atividades que desenvolvem no stop. Terão paciência, mas têm que ser atividades. Nem é a Câmara própria, entregou à Associação dos Amigos do Coliseu, que é uma associação livre, que à frente deles está um músico, é o Miguel Guedes, o Pedro Brunhosa está metido no assunto. Acreditamos que isso vão perceber que nós não queremos uma interferência, não queremos que aquilo seja uma escola de música, é o que eles não querem, e eu percebo perfeitamente. Relativamente ao stop, não tendo o Governo sido capaz ou tido condições para classificar, e o problema do stop é um problema que se aplica a muitos outros centros comerciais de primeira geração em Portugal, aquilo que nós estamos a fazer é que a Câmara vai classificar. Portanto, queria aqui afirmar, e esta é uma novidade, a Câmara vai conseguir classificar o stop. Não apenas o uso, mas uma parte do edifício. Não conseguimos classificar tudo, mas pelo menos isso vai acabar com um argumento ou com a possibilidade de que o stop possa ser demolido e transformado num hotel, ou seja que for. Mas tem que ser requalificado, não é? Não, a classificação não implica... Requalificação? Não, a classificação, o que é que impede? Impede outros usos. Nós, neste momento, temos o processo a nível da Câmara pronto, concluído. Portanto, vamos conseguir preservar a fachada. A partir do momento que preserva aquela fachada, como compreendem, não é possível fazer outra coisa. Nós, neste momento, mal seja aprovado pela Câmara, e neste momento estamos a ultimar isso, nós estamos em contacto com a Direção Regional de Cultura do Norte e queremos acreditar que a Direção Regional de Cultura do Norte vai visar o nosso parecer e, portanto, de alguma maneira, o que é que nós vamos travar? Vamos travar aquilo que os músicos temiam e que eu compreendo, que era que todo este processo do stop houvesse aqui uma voragem especulativa. Isso nós vamos conseguir parar. Há uma coisa que nós não podemos fazer, não podemos é pôr lá um prego, porque a Câmara não pode, por lei, o Presidente da Câmara pode querer, mas não pode, por lei, pôr lá um prego. Nós não podemos pôr lá um extintor. Nós estamos impedidos de o fazer. Pode ser que os proprietários, que seguramente dizem que querem manter aquela atividade, e que, aliás, já pediram à ANPC para que a ANPC lhes diga que investimento é que eles têm que fazer especificamente, o queiram fazer, e assim consigam manter lá uma parte dos músicos e uma parte da atividade. E não são só os músicos, nós temos, aliás, as providências cautelares não foram colocadas pelos músicos, foram por lojas abertas para o exterior. Portanto, eu ainda não atirei a toalha ao chão. Não atirarei a toalha ao chão. E nesse processo todo, o Ministério da Cultura mexeu alguma coisa? Devia ter mexido? Ou... Eu tenho que acreditar que o Sr. Ministro é tão sensível, é também uma pessoa que gosta muito de música. Aquilo que o Sr. Ministro diz é que, e disse-me várias vezes, e disse aos músicos, é que o Estado, através do Ministério da Cultura, não tem instrumentos para o fazer. Eu ainda falei com o Sr. Ministro da Economia e com o Sr. Secretário de Estado do Comércio e Turismo, no sentido de encontrar uma alteração legislativa que permitisse que os municípios interviessem nestes centros comerciais de primeira geração. Nós temos um outro, que é o Dallas, está fechado. E que está fechado porque não pode funcionar, porque não tem pé direito. Qual era o modelo? Era um modelo que permitisse ou a expropriação facilitada destes centros comerciais, ou permitisse, por exemplo, que os municípios pudessem encontrar um fundo de financiamento aos proprietários para que eles pudessem levar a cabo a sua legalização.
O Sr. Ministro da Economia mostrou-se interessado no assunto, mas depois o Sr. Secretário de Estado do Comércio e Turismo disse que no atual enquadramento legal isso não é possível. Ora, isso eu já sabia. Agora, o que a Câmara não pode fazer, repito, nós não podemos chegar lá e colocar extintores, sprinklers, não podemos pôr portas de segurança. É proibido. E eu não posso incumprir. E há uma coisa que terão que compreender. Eu não posso viver com uma situação em que me dizem, uma autoridade nacional diz que neste momento que aquilo é um perigo iminente e que podem lá morrer pessoas. Agora, isto é terrível para quem ao mesmo tempo tem o pelour da cultura e percebe ao mesmo tempo a importância que aquilo tem. Vamos agora passar à mobilidade e com uma resposta, pedir-lhe uma resposta curta, que é, há pouco tempo o Álvaro Costa, que é um especialista da mobilidade da Faculdade de Engenharia do Porto, que bem conhece, disse à Renascença que a via de cintura interna no Porto está na capacidade máxima, cada vez mais. O que eu lhe pergunto é que o trânsito naquele eixo, como é que se resolve o problema naquele eixo? Já tem dito várias vezes que não a via de cintura interna que está completamente esgotada e que já pediu alternativas para resolver o problema. Alterações nas portagens, outras vias, a diminuição dos transportes, dos caminhões na via de cintura interna, que solução é que acha que se pode encontrar ali para a VCI? Não há uma situação única, não há uma solução, não há uma varinha de condão, uma varinha mágica, não existe. Mas há uma coisa que se podia fazer e que nós propusemos e fizemos todos os contactos possíveis, que foi fazer com que o tráfego de pesados de atravessamento, não é o que entra e sai da cidade do Porto, naturalmente, porque esse tem que continuar, pudesse utilizar a A41, portanto, a circular. E para isso nós falamos com os operadores de transportes. Falamos com o Antran, tivemos uma reunião com o Antran, com o Sr. Manuel Fonseca, que é o presidente da Antran. E perguntamos-lhe quais eram as condições para que os caminhões passassem a fazer isso. E a única coisa que ele disse foi: nós estamos interessados também, porque apesar de termos de fazer mais quilómetros, poupamos tempo, não podemos é pagar portagem. E, portanto, a primeira coisa era acabar com as portagens para os pesados na circular e impedir que eles passassem pelo meio da cidade do Porto. E isso é possível? Claro que é possível. É apenas haver vontade política para o fazer. Depois, aquilo que eu sempre defendi foi que nós, relativamente àquilo que é a linha Rubi, como sabem, que vai ligar Vila Nova de Gaia ao Porto e que é suposta retirar parte deste trânsito, que essa linha Rubi poderia ter explorado a possibilidade dos veículos fazerem o atravessamento através da Ponta Rábida, o que permitiria estreitar a Ponta Rábida e estreitar também o Freixo. Porque, se assim não for, eu temo que o trânsito que vamos retirar através da linha Rubi vai ser substituída por outro. Essas experiências existem. Portanto, outra coisa que poderíamos fazer, naturalmente, e que deveríamos tentar fazer, e isso também foi discutido por uma comissão que foi criada e que juntou a IP, o município da Maia, o município de Matosinhos e o município do Porto, ainda em 2020, 2021, alterar as portagens do lado norte. Porque hoje, por exemplo, uma pessoa que vem de Braga em direção a Matosinhos Sul, em vez de usar a A4, não usa a A4 e utiliza a VCI artificialmente por não ser portajada. Portanto, isso chegou a ser acordado, só que depois o município de Matosinhos entendeu desinteressar-se do assunto e o Estado deixou cair. Portanto, esta é uma matéria importantíssima, e é uma matéria importantíssima não é apenas por mobilidade, é também por causa da transição energética. E, portanto, o nosso compromisso carbónico de transição não é possível atingir, porque nós, hoje em dia, em Portugal, cerca de 70% das emissões são provocadas pela mobilidade. Se queremos chegar e cumprir com os desafios, temos que ser muito mais ágeis e temos que resolver este problema. E quando é que... Sim. Mas a Câmara do Porto tinha-se comprometido a resolver esta questão carbónica até 2030. Pronto, e nós conseguimos, mas nós nunca conseguimos resolver as coisas sozinhos. Nós temos um objetivo de resolver 2030, tem havido um grande envolvimento a nível daquilo que é o investimento municipal, estamos a fazer um enorme investimento, os privados também estão a fazer, agora o Estado tem que fazer a sua parte. Mas em relação à VCI, deu aí uma série de soluções. Mas as pessoas querem ver a sua vida um bocadinho resolvida. Mas, ouça, não é uma competência nossa. Eu peço desculpa, nós... Em relação às portagens, por exemplo. Não, nenhuma destas soluções é uma solução da Câmara. E, por exemplo, esta solução dos caminhões andarem à noite naquela zona,
permitindo que o tráfego também diminua um pouco. Diminuir os pesados na hora de ponta pode ajudar a resolver o assunto, mas é muito melhor retirá-los. E nós aquilo que estamos a propor é basicamente retirá-los. Retirando-os, depois podemos, para aqueles que entram e saem da cidade do Porto, seguramente criar horários. Sim, podemos. Mas repare, a VCI é uma competência. Nós não podemos sequer determinar qual é o limite de velocidade na VCI. Ele foi reduzido recentemente. Sabe como é que a Câmara do Porto soube? Pelo jornal. Aquilo é uma estrada nacional. Portanto, a competência é do Estado, é Governo... É da IP. IP. Da portanto, IP. do Estado. Portanto, é do Estado. Depende exclusivamente do Estado. Quer a manutenção, quer a fiscalização, quer tudo mais. Portanto, é uma competência do Ministro das Infraestruturas. Sim, é. Mas a VCI, neste momento, quando a VCI é uma trombose permanente na cidade do Porto, porque nós estamos com um nível de sinistralidade muito grande, de avarias muito grande, e a cidade para. E já colocou as suas soluções ao Ministro das Infraestruturas, o Dr. João Galamba? Sim, já. Aliás, o Dr. João Galamba já falou sobre o assunto. Eu já falei sobre o assunto. O João Galamba já disse que achava que a solução da VCI tem que ser vista como uma solução integrada. Eu, quando começo a ouvir falar em soluções integradas, fico sempre muito preocupado. É como que se criou quando se criam em Portugal comissões de inquérito. É mais ou menos a mesma coisa, exatamente. Mas se me perguntar se eu sei como resolver o assunto, não. Se eu sei como melhorar a situação, isso eu sei, e a Câmara do Porto tem insistido. Mas também, repare, lá atrás, era o Pedro Marques, ministro, a Associação Comercial do Porto, aliás, com o Álvaro Costa, que era na altura, e penso que ainda é vice-presidente da Associação Comercial do Porto, apresentou um estudo no Palácio da Bolsa, em que o Sr. Ministro foi, e eu também fui, em que demonstrava que esta questão dos pesados iria resolver a questão da VCI. É do Pedro Marques, ministro. Estão a ver ao tempo que foi. As coisas demoram sempre muito tempo, claro, a ser resolvidas. E no Porto demoram mais, que é mais distante, porque de facto não incomoda tanto os ministros, porque não andam muito na VCI. Vamos avançar para a TAP e para o tema da privatização, e queria questioná-lo sobre as condições essenciais que vão condicionar a venda e a alienação da companhia aérea. Entre essas condições está a preocupação com a exploração e a capacitação de aeroportos nacionais fora de Lisboa. E o Ministro das Finanças deu especial destaque para o aeroporto Francisco Sá Carneiro. Que garantias é que teve por parte de Fernando Medina de que isto vai acontecer e o que é que vai acontecer? Que papel é que vai ter garantidamente? Ainda nenhum de nós conhece o caderno de encargos. Mas aquilo que foi anunciado pelo Sr. Ministro e que foi alvo também de uma conversa que tive recentemente com ele, é que, de facto, no caderno de encargos, naquilo que são as condições, porque uma coisa é o preço e outras coisas são as condições, que as condições vão ser impostas é a manutenção do hub de Lisboa e, por outro lado, o aumento nas ligações ponto a ponto, nomeadamente no aeroporto Francisco Sá Carneiro. Eu, aliás, devo dizer que acho que no modelo de privatização que está previsto, que é um modelo de privatização da maioria da totalidade do capital, nós nem precisamos que isso esteja no caderno de encargos. Porque eu estou em crer que, considerando qualquer dos 3 operadores internacionais que pode vir a comprar a TAP, porque só há 3, só pode ser o Lufthansa, ou a AIG, que é a Ibéria e a British Airways, ou a outra que é a KPLM, Air France. Qualquer deles, vendo a situação neste momento de estrangulamento existente no aeroporto de Lisboa e vendo o potencial que o aeroporto do Porto tem e que se perspectiva naquilo que é o crescimento do aeroporto, que tem sido aproveitado por outras companhias aéreas, qualquer gestão privada de quem sabe da poda, seguramente que vai fazer crescer o tráfego de ponto a ponto. E isso é ótimo para a cidade do Porto e para toda a região. É uma conclusão que a companhia aérea TAP, neste momento, não chegou nestes anos de aproveitamento. Nunca quis. Curiosamente, com o anterior acionista privado, estava a começar a fazê-lo. Quando estava o Dr. António Aldo na presidência da TAP, ainda pouco antes da crise, em 2018, 2019, subitamente a TAP estava a aumentar os voos do Porto. Depois surgiu a crise, depois surgiu a gestão pública da senhora Weidner e o Porto voltou a ser esquecido. E é curioso, porque depois há uma vontade predadora relativamente ao aeroporto do Porto, e eu vou tentar explicar isto rapidamente. Nós, um dos voos que precisamos, não é por causa do turismo, é por causa dos negócios, é os voos para Nova Iorque, para Newark. Sempre que a United Airlines entra, a TAP aparece. A United Airlines desaparece e a TAP desaparece. E, portanto, há uma visão predadora.
E essa visão predadora destrói verdadeiramente aquilo que é a capacidade que nós temos de gerar tráfego naquilo que as companhias aéreas low cost não geram, porque as companhias aéreas low cost não vão para fora da União Europeia, não vão para fora da Europa, vão para a Inglaterra, mas não fazem voos transatlânticos, não lhes são permitidos. Vamos entrar agora no seu futuro político. Está a cumprir o seu último mandato autárquico à frente da Câmara do Porto. Entende que os mandatos autárquicos deveriam ser mais curtos, ou seja, em vez de ser 3 mandatos de 4 anos, seriam 2 mandatos de 5 anos? Sim, é isso que eu tenho defendido há muito tempo. Acho que os mandatos deviam ser, no fundo, equivalentes àqueles que são para a Presidência da República, que também é um modelo muito presidencialista, porque os Presidentes da Câmara, independentemente do resto, é um modelo muito presidencialista. E, portanto, eu acho que o modelo devia ser de 2 mandatos de 5 anos cada. Acho que isso tinha utilidade também, porque hoje, aliás, já falamos na habitação, porque é que não avança? São tais as burocracias, são tais as questões com os tribunais de contas, com os planos diretores municipais, tudo isto que são válidos por 10 anos, como sabe, até por isso fazia sentido que houvesse 2 mandatos maiores que permitissem que no fim do primeiro mandato um Presidente de Câmara tivesse alguma obra concluída, o que hoje é manifestamente difícil. Estamos a falar em obra infraestrutural. Claro que há muitas outras coisas que um Presidente da Câmara pode fazer no primeiro dia que chega. Naquilo que é mais, se quiser, que é mais imaterial. Mas na questão da materialidade, um Presidente da Câmara, nos 4 anos, praticamente nada pode fazer. Portanto, acho que deviam ser 2 mandatos e ao fim de 2 mandatos iam embora. Muito bem. Vai cumprir o seu mandato até ao fim? Em condições normais, sim. Há sempre coisas, como eu sempre tenho dito, pode haver questões de saúde, todos nós, olha, no meu primeiro mandato, portanto, em condições normais, não tenho nenhum projeto político. Não. Eu tinha o único projeto político que eu tive foi ser Presidente da Câmara do Porto. Acho que a Margarida conhece isso desde inícios do século. Agradeço muito que os portugueses tenham confiado em mim, mas sinceramente não tenho mais nenhuma perspectiva política, quero me dedicar. Se for tenho 67 anos, também vou acabar o mandato com 69 anos, é uma boa altura para me dedicar às coisas que gosto, coisas privadas, me dedicar à fotografia, dedicar aos meus netos, à família, à minha mulher, aos meus irmãos, à minha mãe que está de boa saúde. Portanto, também há um momento em que nós precisamos de parar, de voltar a refletir, voltar a escrever. Já estou a escrever outra vez em jornais, sim, portanto, estou a ganhar outra vez, estou no fundo a poder fazer coisas que durante este tempo deixei de fazer. Não me estou a queixar, agradeço muito que tenham confiado em mim, tenho gostado muito de ser Presidente da Câmara do Porto, mas há um momento em que nós até pelo tempo, pela idade, por todas as razões, devemos dizer, pronto, paramos e depois se calhar vou escrever umas memórias interessantes. Diga-me uma coisa, se for convidado por um partido, ou pelo PSD, se quiser, para ser cabeça de lista ao Parlamento Europeu, aceita? Ou como é que reage a esse convite? Margarida, eu nunca fui convidado. Aliás, outro dia fiz declarações públicas ao lado do Dr. Luís Montenegro e até percebeu, acho que a comunicação social percebeu o embaraço que aquilo estava-lhe a criar a ele e a mim também, de alguma maneira. E, portanto, eu peço desculpa. Eu, quando fui eleito em 2013, andava toda a gente a perguntar se eu ia concorrer a Presidente do Futebol Clube do Porto. E eu fartei-me na altura de dizer que não. E repara, agora não... portanto, eu, neste momento, sou Presidente da Câmara do Porto. Tenho um mandato para cumprir. E ainda não foi sondado por nenhum partido para um futuro político na Europa, por exemplo? Não fui. Nem pelo PS, nem pelo PSD? Não. Nem por outro qualquer. Mas o Dr. Rui Moreira não respondeu à pergunta. O que eu lhe perguntei é se... Eu não lhe perguntei se tinha sido sondado. O que eu lhe perguntei foi se for convidado, se aceita, que é uma coisa diferente. Mas essa resposta é uma resposta que, repara, é mais ou menos como perguntar se eu posso vir a ser o Pai Natal. Não se coloca, não é uma coisa que eu possa perguntar também, que se possa sequer colocar. Compreendem que nós, na nossa vida particular, nas nossas opções, são coisas que nós, naturalmente, se surgir um convite para uma coisa dessas, terei que pensar na altura, terei que pensar nas condições. Agora, também lhe digo que não é provável. Porquê? Porque há uma coisa que se chama o calendário. O calendário, como já compreendem,
já compreenderam, não é um calendário execuível com uma opção dessa natureza. Teria que abandonar o seu mandato como Presidente da Câmara. Com certeza, e se eu acho que é perfeitamente legítimo que uma pessoa possa interromper o seu mandato por outra razão, seja porque acha que aquilo... Eu devo dizer que acho que, em larga medida, aquilo que eu tinha para fazer na cidade do Porto já fiz, e o que ainda não fiz está a caminho de ser feito, isso, não é? Isso sim, e portanto... Não seria fiel ao seu eleitorado ou agora, às pessoas que o elegeram? Não é uma questão de fidelidade, o que nós não podemos é, de facto, trocar as coisas por um prato de lentilhas, isso não, e portanto, à partida... não faz sentido. A Europa seria um prato de lentilhas, é isso? Podia ser visto como isso e, portanto, eu neste momento, como também nunca foi colocado o problema, nunca tive sequer necessidade de pensar maduramente sobre um assunto que tenha aparecido na comunicação social. Aliás, eu suspeito de onde é que isto vem. Não foi a comunicação social que inventou. Eu suspeito que isto é criado por pessoas dentro do PSD para criar dificuldades. Mas o Dr. Luís Montenegro também não disse que não, que em abstrato o seu perfil servia, não é? Está bem, mas o que é que ele havia de dizer? Foi só para ser simpático. É uma questão de boa educação. E, aliás, eu também disse, o Dr. Luís Montenegro é uma pessoa porque eu tenho consideração pessoal, porque eu não me esqueço que numa altura em que o PSD me fez uma guerra suja, o Dr. Luís Montenegro foi sempre uma pessoa que se portou comigo impecavelmente. E ele sabe que eu lhe devo essa atenção. E sabe, naturalmente, que eu sou amigo dele. E, portanto, o Dr. Montenegro, sabendo isto, teve o cuidado de boa educação de, perante uma situação destas, ainda por cima, estando eu ali ao lado dele, dizer aquilo que disse. E acho que faz sentido. Agora, se me perguntasse para o Dr. Luís Montenegro se seria bom ter uma pessoa com o meu perfil, isso vai ter que lhe perguntar a ele. Se o PSD quer um independente à frente. Eu sou independente, sabe? E, portanto, qualquer partido que me queira para alguma coisa também terá sempre que pensar se eu não posso ser o elefante na loja de porcelana. Porque eu nunca fiz parte de um partido. Há tempos alguém disse que eu tinha sido filiado no PS. É mentira, nunca fui. Nunca fui filiado em nenhum partido, já agora. E, portanto, eu também acho que, provavelmente, os independentes como eu sou um independente verdadeiro, não fazem muito sentido numa estrutura partidária. Portanto, eu também nunca fui convidado para me filiar em nenhum partido, devo dizer. Nunca fui. Por alguma razão. Por boas razões e más razões, se calhar, porque não é propriamente um enfant terrível, eu não tenho idade para ser um enfant terrível, mas porque não faz muito sentido, porque eu não sou o género de pessoa para me moldar à disciplina partidária, que é uma condição legítima dos partidos. Tenho mais uma pergunta para lhe fazer e a Susana tem outra. Não vai falar sobre o Foco do Porto, então, sobre o Presidente. Mas eu quero, sim. Está a concluir um ciclo de investimentos com que se tinha comprometido com o eleitorado. Sim. Foi o Mercado do Bolhão. Foi o Mercado do Bolhão, foi... Primeiro, Pavilhão Rosa Mota. Super Bocarena. Pronto, sim. O primeiro, mais importante, Margarida, já nos esquecemos, mas eu resolvi aquilo depressa. Sim, mas o mais emblemático foi o Mercado do Bolhão. O Batalha. O Cinema Batalha. O Terminal Intermodal. O Bairro Rainha Dona Leonor. O Parque Oriental da cidade. Uma coisa prometida também há não sei quantos anos. Ou seja, eu conseguia, não vou agora estar a dizer, mas acho que fizemos muita coisa. Sim, mas ainda falta fazer. Olha, falta fazer a Biblioteca Municipal, o projeto do Souto Moura, são 25 milhões de investimento, nós estamos a preparar. Portanto, há muita coisa ainda para fazer. O que eu queria perguntar é se ainda vai a tempo de inaugurar o Matadouro, ou se já vai ser inaugurado pelo seu vice-presidente Filipe Araújo. Sendo ele candidato à Câmara do Porto pelo seu movimento. Margarida, eu espero que o Filipe Araújo esteja no Matadouro comigo quando se inaugurar o Matadouro. Só estou a dizer porque não, mas eu vou-lhe dizer qual é o calendário do Matadouro. Então, vamos ao calendário do Matadouro. O Matadouro não está a ser construído pela Câmara do Porto, como sabe. O projeto do Kengokuma está a ser construído por uma empresa portuguesa que ganhou concurso público. Aquilo que eles nos dizem neste momento, eu tenho lá passado a miúdo, é que a construção vai estar concluída no dia 31 de dezembro de 2024, sendo que nós precisaremos há uma parte que vai ser para empresas, e portanto isso não tem a ver connosco, é o investimento privado que vai procurar empresas e até provavelmente pode ser que fazem lá a sede da empresa. À nossa parte, nós precisaremos para o fitting do nosso museu e da nossa parte da galeria municipal de qualquer coisa como 6 meses. Portanto, eu acredito que neste mandato ainda seja possível abrir o Matadouro. Muito bem. Gostava então de colocar-lhe uma questão sobre o Futebol Clube do Porto.
Este verão houve, enfim, uns desenvolvimentos sobre a sua relação com o Porto e sobre o treinador. No futuro, se André Vilas-Boas, que é uma figura do Porto, já foi treinador, se avançar para a liderança, para a corrida, não é? À liderança do Futebol Clube do Porto, o Rui Moreira dá-lhe apoio ou não dá? Olha, eu também já disse isto muitas vezes e vou voltar a dizer que enquanto o senhor Jorge Nuno Pinto da Costa tiver condições e vontade, porque são duas coisas diferentes, para exercer o cargo, e ele já disse que irá concorrer, que quer concorrer no próximo ano, eu nunca apoiarei nenhuma solução alternativa. Portanto, isto é aquilo que lhe posso dizer. Se me perguntar se eu vou apoiar alguém, não vou apoiar ninguém, portanto eu não farei desta vez, aliás já foi tornado público, acho que neste momento não me devo meter nisso, espero que naturalmente que os sócios façam essa escolha, mas eu não farei parte da solução, nem farei parte da escolha dos sócios, portanto não contarão seguramente comigo, continuarei a ser um sócio normal de bancada, pessoa que não me aproveitei do futebol para a política, como sabe, na minha comissão de honra, em 2013, e depois nunca mais tive nenhuma, não aparece ninguém do desporto, nunca apareceu. Eu já gostava de futebol, gosto de futebol desde pequenino, o meu tio bisavô fez parte da primeira equipe do Futebol Clube do Porto, foi campeão nacional, por acaso chamava-se Nunes, e sempre ia nascendo no antigo estádio das Antas, porque o Porto nesse ano foi campeão, a minha mãe foi apertada e teve que ir aflita para a Casa de Saúde, eu nasci pouco depois, e continuarei a ser um sócio atento, dedicado e tal como nas outras atividades da minha vida, totalmente livre para dar a minha opinião. Ficou escaldado com a polémica de verão com o Sérgio Conceição? Não ficou nada escaldado, não. E já foi tudo sanado com o treinador do Futebol Clube do Porto? Não é questão de ser sanado. O treinador do Futebol Clube do Porto é um funcionário do Futebol Clube do Porto. Portanto, quando sair da Câmara do Porto, se for convidado para um lugar... para o trio de ataque? Se calhar volta a fazer o trio de ataque. Para um cargo de nomeação governamental, aceita? Não é provável que aceite. Depende, não sei que cargo de nomeação. Então mantém a porta aberta para essas coisas. Mas não vou fazer o que é um cargo de nomeação governamental. Se me perguntar se eu vou ser ministro ou secretário de Estado, seguramente que não. Agora, eu não sei muito bem o que é um cargo de nomeação governamental. Portanto, eu terei, no momento em que sair da Câmara Municipal do Porto, terei o tempo para pensar, para refletir. Olha, a primeira coisa que eu quero fazer é uma viagem. Desde logo, quando sair da Câmara Municipal do Porto, estou a pensar mesmo fazer uma viagem com a minha mulher e voltar a fotografar, então, voltar a ler. Se fosse, por exemplo, um cargo na administração que não está vago, na administração da IP, que é uma das... Não, isso não é, por exemplo. E na Unesco, e que para a Unesco. Está ligado. Embaixador da Unesco. Margarida, daqui a um bocado vai-me perguntar outra vez se eu quero ser Pai Natal. Não faz sentido. Não fui eu que perguntei se queria ser Pai Natal. Nunca ninguém me perguntou essa coisa e, portanto, eu não sou embaixador. Não vejo muito bem que a Unesco... O Dr. Manuel Maria Carrilho também não era embaixador e foi trabalhar para... Não sei, Margarida, não. O futuro a Deus pertence. E, portanto, okay. no tempo certo, haveremos de descobrir se eu tenho saúde, se tenho vida, se tenho vontade. Veremos. Vamos continuar a encontrar, com certeza. E vou continuar a estar interessado nas coisas do Porto e a preocupar-me com a cidade, mas naturalmente sem querer ter cargos executivos. Portanto, não. Espero que a cidade encontre uma boa solução de futuro, espero que a cidade continue a discutir-se como se discute. Eu gosto muito que esta cidade discute tudo, desde estátuas, das coisas mais extraordinárias, às BRTs. Quer dizer que esta cidade tem esta visão, o cidadão do Porto tem esta visão patriótica da cidade. E eu espero que a escolha que faça, qualquer que seja de alguém que compreenda que o Porto é assim e que deve ser assim, que não tente calar o Porto, como já aconteceu no passado. Está assim terminado este Hora da Verdade. O nosso convidado foi Rui Moreira, é o presidente da Câmara do Porto, a quem agradecemos mais uma vez ter aceitado o convite para aqui estar. Regressamos na próxima semana.